Os últimos conteúdos que a gente viu em cálculo 2, que eu já havia avisado que seria importante para cálculo 13, estão mal colocados na emenda do cálculo 2, estão mais para preencher o espaço, a lacuna que estava aberta, porém, eles são importantes mesmo para o cálculo 3, que são as funções vetoriais de várias variáveis, os campos vetoriais, né, que são originários das funções vetoriais de várias variáveis, o cálculo do rotacional e do divergente. Okay, então, só relembrando, o que a gente tem lá, a gente já tinha visto em cálculo 2 as funções vetoriais, mas de uma única variável de saída. A gente não tinha, a gente tinha apenas um t aqui. Então, a gente colocava lá f de t, aí a gente tinha um vetor de resposta. Aí tinha a função, a coordenada x do vetor, era uma função do t, a coordenada y era uma função do t, reticência até a última coordenada também era uma função de t. O que mudou agora? Agora a gente tem uma função ainda vetorial, só que ela não tem só uma variável t de entrada, ela tem n variáveis de entrada, ou seja, um ponto n-dimensional, que é o que está dizendo que é uma função que sai do espaço n-dimensional, ou seja, n dimensões, e vai num espaço m-dimensional, m dimensões, podendo ser iguais aqui, o n pode acabar sendo igual ao m. A gente coloca dessa forma n e m para ficar o mais geral possível, podendo também ocorrer funções que saem do espaço, por exemplo, do 2 e vão para o 3, sai do 3 vai para o 2, e assim sucessivamente. Então, só relembrando agora como a gente vai abordar as funções. Isso a gente vai usar até o final do cálculo vetorial. Funções de várias entradas com várias saídas, certo? Lembrando que cada fzinha a gente chama de componente, mais para frente eu vou falar, mas cada fzinha é uma componente, melhor, cada fi, então aqui é f1, f2, até fm, cada fi é uma componente da função vetorial f, sem índice. Ok? Só lembrando isso. Maior diferença. Várias entradas para várias saídas. O que a gente tinha antigamente, uma única entrada, era só um t, para várias saídas. Ok? Só relembrando isso. E essa mudança de colocar pontos com várias entradas, várias coordenadas de entrada, nos propicia a possibilidade de poder criar campos vetoriais, campos de vetores. Lembrando que a gente tinha, né? Campo vetorial o quê? Na verdade, é um campo de vetor, campo formado por vetor, uma região delimitada, recheada, ou melhor, composta por vários pontos, que cada ponto tem o seu vetor representante. Então, aqui está a nossa região delimitada, eu coloquei aqui uma elipse só para demonstrar, né? Tem a nossa região A, que é delimitada, o ponto x tem um vetor associado a ele, que é o f de x. F é a função vetorial, x é um ponto qualquer, de n coordenadas, certo? Então, a definição de campo vetorial é o quê? É uma região delimitada, tem que ser delimitada, né? Senão, se for aberto, até faz um certo sentido considerar uma região aberta, mas a gente trabalha com regiões delimitadas, onde cada ponto dentro dessa região tem um vetor que representa ele. E esse vetor não muda aquela definição de vetor original. A definição formal de vetor é um segmento orientado com direção, sentido, comprimento, que sempre sai da origem do sistema. Para um campo vetorial, ele não precisa sair da origem do sistema. A origem dele, na verdade, é o ponto que ele representa. Então, o ponto x tem um vetor associado. Um ponto y aqui vai ter outro vetor associado aqui, com outro sentido, direção e comprimento. Um ponto z vai ter um outro terceiro vetor associado a ele. Ok? Então, cada ponto dentro desse conjunto A, conjunto do campo vetorial, né, ele vai ter um vetor associado a ele. Em geral, são vetores diferentes de nulo, mas pode ocorrer do único vetor associado a ele ser o vetor nulo. Pode ocorrer. Aí também muda a nossa notação. Quando a gente só trabalhava com funções de uma variável a valores reais, a várias variáveis, né, vários valores, que era função vetorial de uma única variável de entrada, a gente não colocava seta em cima. Uns livros colocam, outros livros não, fica muito estranho. Aí, quando a gente for trabalhar sempre com campos vetoriais, que a partir de agora a gente só vai trabalhar com campos vetoriais, a gente coloca a setinha em cima. Questão de notação. Mas é do gosto do autor. Ok? Então, se o campo vetorial f, setinha, é originário da função vetorial f, então ele recebe o próprio nome, ele importa o nome da função. Beleza? E coloca lá, já que é um campo vetorial, coloca a setinha em cima. Então, alguns exemplos aqui dos campos vetoriais, a gente já viu
passar direto, né? É um campo vetorial, todos são casos no R2. São duas entradas para duas saídas, a saída no R2. Por quê? Porque são os que a gente consegue desenhar e visualizar facilmente. Então, tá aqui. A gente só precisa mudar. Então, vou colocar os que eu já coloquei lá. Então, primeiro, ele é só o vetor J. Então, ele é 0 para a coordenada X e 1 para a coordenada Y. Vou colocar aqui de menos 5 mais 5 para ficar bem simétrico. Aqui tem 5. Então, tá aí nosso campo vetorial. Estão enxergando, né? Então, esse é o nosso campo vetorial. É o primeiro, a letra A, que era só o vetor J. O vetor J é o vetor 0 para a primeira coordenada X e 1 para a coordenada Y. Beleza? O segundo era o campo vetorial XI mais YJ. Então, ele tem X na primeira coordenada e Y na segunda coordenada. Aí, aquele que ele tem o mesmo comprimento para a circunferência. Então, ele é a mesma intensidade quando trabalha em circunferência. Em cima de uma circunferência, todos os vetores têm o mesmo comprimento. Só relembrando alguns. Aqui é o 0, a letra C, 0, x quadrado para a segunda coordenada. Certo? Ele é paralelo, veja que todos os vetores são paralelos. Porém, ele vai aumentando. Conforme você vai indo para longe do eixo, do zero aqui do eixo x, ele vai aumentando o comprimento. Infelizmente, o desenho aqui ele não mostra aumentando o comprimento, mas deveria, né? Aqui vejo que não tem nenhum vetor aqui, porque aqui é o x igual a 0. Se você jogar x igual a 0, vai ficar 0, 0 ao quadrado, 0. São todos vetores nulo, vetor nulo. Então, em cima desse eixo, todo mundo é vetor nulo. Beleza? O próximo é o 1, 1, que é um campo vetorial constante, 1, 1, certo? Esse apontando na diagonal aqui na bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Todo mundo tem a mesma inclinação, mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento. Certo? Por isso é um campo vetorial constante. E o último, que é um pouquinho mais diferente, ele é menos y, x. Ele é um campo vetorial circulatório, ele fica circulando aqui, certo? É aquela história, né? Se, por exemplo, se fosse um escoamento de um fluido, esse aqui poderia ser, pensando aqui, é um funil, né? Aqui tem um furo e o fluido está escoando. Só que, em tese, nesse aqui não tem cruzamento de linhas de... Ele ia cair numa linha de desenvolvimento e ia ficar rodando sem parar, certo? Porque não tem cruzamento, os vetores não se cruzam, ou seja, as linhas de escoamento não se cruzam. Isso aqui só para lembrar que são campos vetoriais. Então, vejam, é uma região delimitada, aqui eu peguei esse quadrado, com cada pontinho, lembrando que existem infinitos vetores, né, não dá para colocar todos aqui, coloquei só alguns, cada pontinho é um vetor aqui, certo? Cada pontinho representa um vetor. Daí dá para aumentar o tamanho, ó, fica bem comprido, e dá para diminuir, vou mostrar só a direção. O importante aqui é saber a direção e como funciona o campo vetorial. Então, só recordando, então, em vez de escrever aqui o campo vetorial como sendo uma F1 de x1, 2, 3 até xn, uma F2 de x1 até xn, Fm de x1 até xn, a gente pode escrever como a gente só vai trabalhar com vetores, ou melhor, campos vetoriais no R2 e no R3, a gente utiliza as funções PQ no R2, PQ e R no R3. Então, o nosso campo vetorial pode ser escrito, já que é um campo vetorial de xy no R2, ele é uma P de xyi mais uma Q de xyj. No R3, tem que ter 3 coordenadas, o campo vetorial f de xyz é igual a um P de xyzi, mais um Q de xyzj, mais um R de xyzk. 2 coordenadas, um vetor de 2 coordenadas, um vetor de 3 coordenadas, certo? Essas são, a gente chama de componentes da função vetorial, né? 2 componentes, 3 componentes, ok? Então, o primeiro resultado importante que a gente viu lá atrás, a gente vai rever, porque a gente vai utilizar daqui para frente, é o rotacional de um campo vetorial. Então, se eu tenho um campo vetorial aqui, eu peguei o caso de 3 coordenadas. Daqui a pouco a gente entra no caso específico para 2 coordenadas. Então, um campo vetorial de 3 coordenadas, né? P, Q e R, 3 funções, 3 componentes. A gente calcula o rotacional como sendo o determinante dessa matriz aqui. Lembrando, quando a gente coloca a matriz entre barras, a gente está calculando o determinante. Então, IJK são os vetores canônicos, a derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, e na terceira linha, P, que é a primeira componente do campo F,
Q, que é a segunda componente do campo F, e R, que é a terceira componente do campo F. Fazendo esse determinante, a gente chega na seguinte expressão. Esse aqui já está terminada a expressão, né? A gente faz o determinante, daí coloca, acumula, que é parecido. Fica o seguinte, o rotacional vai ser a derivada da R em relação a Y, menos a derivada da Q em relação a Z. Isso multiplica o primeiro vetor I, que é o 1, 0, 0, mais a derivada da P em relação a Z, menos a derivada da R em relação a X, vezes o J, que é o 0, 1, 0, mais a derivada da Q em relação a X, menos a derivada da P em relação a Y, que vezes o K, que é o 0, 0, 1. Então, no final dos contos, como tem o vetor I, J, K, o resultado também vai ser um vetor. Então, o rotacional de um campo vetorial também é um vetor, ok? O que a gente também pode calcular o rotacional de campos vetoriais de duas coordenadas só, não tem a função R. Como que a gente faz? A gente atribui zero para a função R, considera como se fosse uma função nula, zero. Aí nosso determinante vai ficar IJK, derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z, P, que em geral tem, né, Q também, e as R passa a ser zero. A gente desenvolve, vai ficar a derivada de zero em relação a Y, que é zero, menos a derivada de Q. Vejam, aqui está um problema. Q só depende de x e y. Não, ou seja, não tem z, com certeza não tem z na função Q. Se não tem z, quando a gente deriva, dá o quê? Dá zero, porque a gente considera como constante. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó, P não tem z, só tem x e y. Quando a gente deriva, dá zero. Derivada de zero é zero. Então, esses dois termos ficam 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, certo? 0i mais 0j, e aqui só que vai aparecer alguma coisa diferente de zero. Porque a Q provavelmente tem x e y. Então, se eu derivar em relação a x, não vai dar zero. E a P é a mesma coisa. Ok? Então, esse vai para zero. Esse vai para zero porque não tem z na função. E quando a gente deriva em relação a z, zero. Esse vai para zero porque não tem z na função. Esse vai para zero porque derivado de zero é zero. Só resta esses dois aqui. Então, fica 0i mais 0j mais a derivada de q em relação a x menos a derivada de p em relação a y. E essa fórmula aqui é muito importante para a gente. Tanto em cálculo 3, quanto em equações diferenciais. A gente vai ver lá em equações diferenciais as funções potenciais que geram uma equação diferencial. Mas isso é para o semestre que vem. Beleza? Mas esse aqui é um resultado muito importante. Então, fica o quê? 0, 0, e a última coordenada, mesmo que o campo vetorial seja de duas coordenadas, ele tem rotacional com 3 coordenadas. 0, 0, derivada de q em relação a x, menos derivada de p em relação a y. Beleza? Isso vai aparecer mais algumas vezes para a gente durante o semestre e em algumas das próximas matérias também. Então, o que significa o rotacional, né, de um campo vetorial? Então, ele basicamente indica se existe ou não circulação em certos pontos do campo vetorial. Então, o que acontece? A gente calcula a função rotacional, né, em tese é uma função, se a gente não atribui um ponto, e lá a gente vai obter qual é o vetor, o eixo, né, que está tendo circulação. Se é o vetor nulo, então não tem um eixo que existe circulação naquele ponto. Então não tem circulação em volta daquele ponto. Circulação está nos outros pontos. Beleza? Basicamente é isso. O rotacional indica o eixo, seria o eixo onde está havendo circulação naquele ponto. Por isso que a gente calcula, em geral, vai dar uma função, né, depois a gente vai calcular alguns rotacionais. Então, funções a gente tem que atribuir as coordenadas x, y, z. Aí, dependendo do ponto que a gente pegar, pode ser que tenha circulação em volta daquele ponto, e pode ser que não, se o rotacional for nulo. Análise da circulação. Então, a gente tem aqui 4 pontos destacados. 1, 2, 3, 4. O rotacional só vai indicar qual é a circulação em volta desses pontos. Então, vejam os pontinhos circulando em volta deles. Aí, os mais próximos ficam circulando, esses dois não saem dessa, digamos, dessa órbita. Só que os mais afastados vão mudando, eles vêm para cá, eles vêm para cá, eles acabam caindo na circulação dos outros pontos. Veja, eles continuam circulando, só que eles vão aumentando. Então, só observação, né? Quando o rotacional dá zero num ponto, ou seja, dá o vetor nulo, a gente diz que ele naquele ponto, ele é irrotacional, ou seja, não tem rotacional. Beleza? Rotacional ou vetor nulo. Ok? Como que a gente pode expressar uma forma diferente de expressar o rotacional? O rotacional, na verdade, é o produto vetorial do operador grade, aqui o nabla. Nabla é a letra, mas o nome é operador grade, de gradiente. Então, quando a gente faz o produto vetorial do gradiente pelo campo vetorial, a gente tem um rotacional. Beleza? Quando a gente faz o produto escalar do gradiente
aí é outra, ou melhor, do grade é outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Então, só uma forma diferente de se escrever também. Produto vetorial é sempre IJK, aí, já que é grade vetorial F, na segunda linha tem que aparecer as coordenadas do grade, que nesse caso, derivado de x, y e z, está aqui, e na terceira linha, as coordenadas do campo vetorial F. Ok? Aqui, só calcular o rotacional, certo? Desses campos vetoriais. O rotacional aqui, desse campo vetorial, ele tem função P, função Q, função R. Então, ele é completo, ele tem as três. Então, a gente já pode jogar aqui no nosso determinante. Ou a gente joga no determinante, ou a gente pega aquela expressão que eu já deixei pronta para vocês e joga direto, substitui direto. Se eu não me engano, aqui é derivada de R em relação a Y, menos derivada de Q em relação a Z, vezes I. Derivada de X em relação, da P em relação a Z, menos derivada da R em relação a X, vezes J. Mais derivada da Q em relação a X, menos derivada da P em relação a Y, certo? E aqui a gente começa a derivar. Então, derivada de x, y, z em relação a y, vai dar só o xz. Derivada de yz quadrado em relação a z, vai dar 2z, né? 2z vezes y. Então, aqui, ó, xz menos 2yz vezes i. Beleza? Essa aqui é a derivada daqui, essa é a derivada aqui. Vejam que o menos é mantido no meio. Vezes i. Aqui, essa aqui, não tem z nessa função. Se não tem z, derivada de x, y é constante. Derivada constante em relação a z, zero. Por isso que está aqui zero. Derivada de x, yz em relação a x, corta só o x, né? Fica só yz. E por fim, nessa última aqui, não tem x aqui, então quando a gente deriva em relação a x, dá zero. E essa aqui, derivada de x, y em relação a y, só sobrou o x. Ok? Só organizando, a gente vai ter aí o nosso rotacional, que também é um vetor, ou seja, também gera um campo vetorial, tem coordenadas xz menos 2yzi menos yzj menos xk. Ou seja, isso aqui na forma, utilizando os vetores canônicos, e aqui na forma vetorial própria. Xz menos 2yz, menos yz, menos x. Beleza? Só recordar, isso aqui fica como teste para vocês. Letra B é a mesma ideia, só que vejam, a letra B, ele só tem duas coordenadas. Então, não é aquela expressão longa, não é essa longa aqui. É essa, deixa eu voltar um pouquinho. Simplificar, eu tenho esse vídeo, esqueci. Essa simplificada. O primeiro sempre vai dar zero, o segundo, quando só tem duas coordenadas. Só tem a P aqui. O primeiro dá zero, o segundo dá zero, e a terceira é a derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y. Então, aí já dá bem direto no atalho. Aqui. Então, 0, 0, derivada da P, da Q, melhor dizendo, em relação a X, leva o sinal, menos a derivada da P em relação a Y. Beleza? Então, vai ficar 0, 0. Derivada de menos E na X vezes Y em relação a X, derivada de E na X, ele mesmo, menos E na X, vezes Y ao quadrado. Menos derivada de X vezes Y ao cubo, dá DSU3, já que eu estou derivando em relação a Y, DSU3, 3xy ao quadrado. Beleza? Vezes K. Só reorganizando, vai ficar 0, 0, menos y ao quadrado, que multiplica e na x mais 3k. Por que apareceu esse menos y ao quadrado aqui na frente? Porque tem, ó, tem um menos y ao quadrado aqui, tem um menos y ao quadrado aqui. Só coloquei o menos y ao quadrado em evidência. Agora o divergente, que foi o segundo resultado importante que a gente teve para essa parte. Então, divergente de um campo vetorial, na verdade é o seguinte, basicamente, se eu tenho uma função com várias componentes, o divergente vai ser a derivada da primeira componente em relação à primeira variável, mais a derivada da segunda componente em relação à segunda variável, mais reticências até a derivada da última componente em relação à última variável. Ele é bem mais simples, ele não gera um vetor, ele gera um número, certo? É um escalar, a gente chama de campo escalar, mas é um número associado ao campo vetorial. Cada pontinho do campo vetorial tem um escalar associado a ele. Beleza? A gente pode também utilizar aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, a notação divergente é o campo, o produto escalar do grade com o campo vetorial. Antes era produto vetorial, era um x aqui no meio. O x produto vetorial, o pontinho produto escalar. Então, o divergente é o produto escalar do campo vetorial, ou melhor, do grade, né, com o campo vetorial. Se bem que nesse daí dá na mesma sequência, né, tanto faz grade
escalar f quanto f escalar grade, vai dar na mesma. O produto escalar, ele é comutativo. Que a comutativa é aquela história, né? A vezes B é igual a B vezes A. Ok? Onde esse grade que o nabla, né, é igual às derivadas, as coordenadas das derivadas. Beleza? Só uma forma diferente de se calcular. E o que significa o divergente num ponto? Basicamente, ele calcula o fluxo líquido, mas não é o fluxo de líquido, o fluxo líquido, o fluxo que sai menos o fluxo que entra naquele ponto. Beleza? Como se estivesse pensando lá num filtro, né? Destaca um ponto no filtro, está passando ar, corrente de ar lá, para ir para o motor do carro, por exemplo, uma coisa mais à mão que a gente pode pensar. O fluxo de ar pelo filtro de ar, né? Está passando, pega um pontinho, qual é o fluxo que entra e sai, ele tem uma retenção ali, ou uma reflexão, né? Qual é o fluxo líquido? O fluxo que sai menos o fluxo que entra, ou vice-versa, o fluxo que entra menos o fluxo que sai, dependendo da forma que você está abordando o problema. Isso que diz o valor que o divergente dá. Então, ele vai dar um número que representa o fluxo líquido passando por aquele ponto. Ok? Então, aqui só representando, né, para campos vetoriais de duas coordenadas, da componentes P e Q, vai ficar sendo, isso aqui é fixo, tá? Sempre assim, para P e Q, e R. Aí ser a derivada de P em relação a X, mais a derivada de Q em relação a Y. Beleza? E se for do R3, derivada de P em relação a X, mais a derivada de Q em relação a Y, mais a derivada de R em relação a Z. Qual que é o único problema aqui? É acabar confundindo isso aqui com aquele caso simplificado do rotacional. Lá é bem diferente, lá é rotacional, esse aqui é divergente, não pode confundir um com o outro, tá? Eu já vi acontecer de acabar confundindo, e infelizmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um mede circulação, o outro mede fluxo, tá? Então tem que tomar um certo cuidado para não acabar confundindo, tá, pessoal? Ok? Então, no R2, derivada de P em relação a X, mais derivada de Q em relação a Y. No R3, derivada de P em relação a X, mais derivada de Q em relação a Y, mais derivada de Z em relação desculpe, derivada de R em relação a Z. Sim, e quando a gente trabalha, na verdade, esse aqui é o cálculo do Laplaciano. Digamos que a gente tem uma função f, nesse nosso primeiro caso, de duas coordenadas, uma f de x, y. Por exemplo, x mais y. É uma função de duas coordenadas, é a função f de x, y. Certo? A gente pode criar, a partir dela, a gente pode criar um campo vetorial a partir dela, como? Calculando o gradiente dela. O que é o gradiente? É transformar uma função escalar em um vetor. Então, o gradiente, a primeira coordenada do gradiente é a função f derivada em relação a x, e a segunda derivada em relação a y, certo? Ou, se for uma função de três coordenadas, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Beleza? E quando a gente... Isso aqui é um vetor, vejam que é um vetor, tem uma vírgula aqui no meio. Tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Isso aqui é um vetor. Todo vetor gera um campo vetorial. Então, já que isso aqui é um vetor e gera um campo vetorial, eu posso calcular o divergente desse campo vetorial gerado. Então, quando eu calculo o divergente, na verdade, estou calculando derivada em x, derivada em y, vezes derivada f em x, derivada f em y. Produto escalar, primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo. Por isso que fica derivada da derivada segunda da f em relação a x as duas vezes, mais a derivada segunda da f em relação a y as duas vezes. Então, esse é o Laplaciano da fzinha. Quando é no R3, o Laplaciano fica derivada segunda da f em relação a x, mais derivada segunda da f em relação a y, mais derivada segunda da f em relação a z. São os Laplacianos. Lembrando, F maiúsculo, campo vetorial. F minúsculo, funçãozinha real daquela que a gente viu no cálculo 2, f de x mais y, f de x e y igual a x mais y, cosseno de x mais y, x vezes y, raiz quadrada de x mais 1, essas coisas assim, mais 1y, sei lá, por exemplo. Beleza? Então, o divergente do gradiente de uma função real recebe o nome de Laplaciano. Lembrando, então se ele der uma funçãozinha f e pedir para calcular o Laplaciano, só tem que fazer isso. Primeiro calcula o gradiente, depois calcula o divergente. O que significa o divergente? Então, a gente tem três casos para o divergente. A gente vai ter o divergente negativo, positivo e o nulo. Então, o negativo, o que significa o negativo? Veja que a análise desse divergente é em cima desse ponto. Então, o que significa? Se o divergente nesse ponto é negativo, quer dizer que todos os pontos estão correndo para ele, certo? Estão se acumulando nele. Como se fosse um funil, tem um furo aqui,
certo? A gente está olhando de cima, está todo mundo escorrendo para esse furo. Essa é a definição do divergente. Aí, lógico, o divergente vai fazer o cálculo. Vai fazer o cálculo do fluxo que entra menos o fluxo que sai. Agora, o divergente positivo. O que acontece no divergente positivo? Novamente, em cima desse ponto. O primeiro, eles se aproximavam desse ponto. O segundo, eles se afastam do ponto. O divergente positivo, ele se afasta do ponto. Como se estivesse olhando por debaixo do funil, o fluido, depois que passou pelo funil, ele se espalha. Ele tende, né, como ele está em compressão ali naquele ponto, quando ele abre, quando ele diminui a pressão, ele sai da compressão, ele se espalha e se afasta um do outro. E o último, divergente nulo. Divergente nulo, ele escorre, mas ele não tem nem afastamento, nem aproximação de um ponto específico. Ele tem um fluido, ele escorre, todo mundo paralelo. Beleza, mais uma vez. Não tem pontos de nem acumulação, nem dispersão das linhas de escoamento. Todo mundo escorre normal. Tudo que eu estava falando, a função, aqui eu só não usei o f, mas uma φ aqui cortado, mas é uma função de duas variáveis, só que não é vetorial, é um x² vezes y. Determine o campo vetorial associado e o divergente desse campo vetorial, ou seja, calcule o laplaciano dessa função. Primeira coisa, para calcular esse laplaciano, a gente precisa pegar, isso aqui é um campo escalar, a gente chama de campo escalar. Por quê? Porque o resultado é um número, é um escalar, número é um escalar. A gente tem que transformar esse campo escalar em campo vetorial. Como a gente faz isso? Calculando o gradiente desse campo vetorial. Então, aqui, não sei por que mudei a anotação. Acontece. Então, o gradiente vai ser a derivada dessa função aqui em relação a x, vírgula, derivada dessa mesma função em relação a y. Beleza? Então, fica o gradiente aqui, ficou derivada de x² y em relação a x, vírgula, derivada de x² y em relação a y. Derivada de x² vezes y em relação a x, desce o 2 do x, fica 2xy. Derivada de x² em relação a y, aqui, some o y, na verdade, porque o x² é constante, sai para fora da derivada, desculpe. Fica derivada de y em relação a y, 1. 1 vezes x². Beleza? Então, este é o campo vetorial associado a esse campo escalar. Ok? Tudo bem? Agora, o próximo passo é calcular o divergente desse campo vetorial. Então, o L, que é o laplaciano, né, L de laplaciano, vai ser o divergente deste campo vetorial, ou seja, produto escalar entre o grade e o próprio gradiente. Jogando na fórmula final, é a derivada da primeira coordenada em relação a x, mais a derivada da segunda coordenada em relação a y. Derivada de 2xy em relação a x dá só um y. Derivada de x² em relação a y, não tem y aqui em cima, então dá zero. Então, o laplaciano deste campo escalar aqui, laplaciano deste campo escalar é igual a 2y. Beleza? Só para recordar. Então, ele não é constante, ele é variável. Conforme aumenta o valor de y, ele aumenta o fluxo nos pontos. Conforme diminui, ele diminui. E se for para negativo, ele inverte. Aí tem os outros, né? Cálculo laplaciano, que isso fica para vocês testarem, mas é a mesma coisa, né? Já que é de 3 coordenadas, vai ser, primeira coisa, o gradiente, vai ser derivada da função em relação a x, derivada da função em relação a y, derivada da função em relação a z. Derivada de x² mais y² mais z² em relação a x, dá 2x. Derivada de x² mais y² mais z² em relação a y, dá 2y. Derivada de x² mais y² mais z² em relação a z, dá 2z. Beleza? Então, este é o campo vetorial associado a este campo escalar. Tudo é uma questão de associação. Este está associado a esse. E agora a gente calcula o divergente deste campo vetorial. Que é o quê? Derivada da primeira em relação a x, mais derivada da segunda em relação a y, mais derivada da terceira em relação a z. Vai dar derivada de 2x em relação a x, 2. Mais derivada de 2y em relação a y, 2. Mais derivada de 2z em relação a z, 2. 2 mais 2 mais 2, 6. O laplaciano deste campo escalar é constante igual a 6. Então, qualquer ponto tem fluxo líquido igual a 6. Qualquer ponto deste campo escalar aqui. Ou seja, é positivo. Lembra como que é o positivo? Eles se afastam do ponto. Então, afastam em 6 unidades de medida, por hora, por unidade de tempo. É direto o cálculo do divergente. Aqui já tem o campo vetorial dado.
Agora ele só pede para calcular o divergente, que é o quê? Derivado da primeira em relação a x mais derivado da segunda em relação a y. Derivado de P em relação a x mais derivado de Q em relação a y. Só que a P é menos y, não tem x, então dá zero. E aqui é x, não tem y, vai dar zero. Então é 0 mais 0, 0, divergente nulo, zero. Certo? Não tem acúmulo, nem afastamento das linhas de escoamento em nenhum ponto. Elas fluem livremente. Okay? Não tem retenção ou... retenção é quando os pontos se concentram em um único, né? E não tem afastamento também. Dispersão, não tem dispersão, nem retenção, nem dispersão. Dispersão quando os pontos se afastam de um ponto específico.